Sabe quando a gente olha para a saúde de uma empresa? Os números que todo mundo vê, tipo receita, lucro, eles parecem contar a história toda, né? Mas será que é isso mesmo? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo para entender por que esses números podem enganar e como as métricas de marketing, na verdade, revelam o que está rolando de verdade por trás do desempenho de um negócio. Bom, para começar, vamos imaginar um cenário que é super comum por aí. Uma empresa que, assim, à primeira vista, parece um caso de sucesso absoluto, daquelas de capa de revista. Ok, vamos fazer um exercício rápido. Eu vou mostrar os dados de uma empresa fictícia, que a gente vai chamar de Biotronics. Olhando só para os números financeiros, qual seria o diagnóstico? Que ela está indo bem, mais ou menos, ou que a coisa está feia? Olha só esses números. A receita de vendas subindo ano após ano. O lucro bruto está acompanhando esse ritmo. E o lucro antes dos impostos, nossa, mais do que triplicou em só 3 anos. Com base nisso, a resposta parece óbvia, certo? A empresa está voando. Mas e se essa não for a história completa? Pois é, e é exatamente aqui que a análise fica interessante de verdade. Agora a gente vai puxar a cortina e revelar o que os dados financeiros, sozinhos, não conseguem mostrar. Se prepara para conhecer o outro lado da moeda. O ponto crucial é este. Olhar só para as métricas financeiras pode ser muito perigoso. Pensa assim, elas são como uma foto no retrovisor do carro, mostram por onde a empresa já passou. Já as métricas de marketing, essas são o para-brisa. Elas dão uma visão de futuro da saúde do relacionamento da empresa com o mercado. Agora, olha só que contraste brutal. De um lado, aqueles lucros bonitos que a gente já viu. Do outro, a realidade do mercado. A participação de mercado está caindo. A satisfação do cliente despencou. O valor que o cliente enxerga na marca está em queda livre. Ou seja, a empresa está fazendo dinheiro agora, mas está perdendo os clientes e o espaço dela no futuro. E este gráfico aqui mata a charada. A linha mais escura mostra o crescimento do mercado como um todo, que está acelerado. A linha mais clara é o crescimento da Biotronics. Percebe? O mercado está crescendo num ritmo muito mais forte que a empresa. Isso quer dizer, na prática, que a cada ano que passa, os concorrentes estão pegando uma fatia maior do bolo. Então, como é que se foge dessa armadilha? A resposta está numa mudança de filosofia. É preciso adotar uma abordagem de marketing que seja orientada por dados, o famoso data-driven. Mas o que isso significa? Na prática, significa parar de tomar decisões com base no eu acho que. É usar os dados que a empresa já tem para entender o que está acontecendo de verdade e tomar decisões baseadas em fatos, em evidências concretas. Simples assim. No mercado que muda o tempo todo, a grande vantagem é conseguir agir rápido e com precisão. É isso que separa quem ganha de quem fica para trás. E essa capacidade só existe quando as decisões são guiadas por dados, e não por puro achismo. Ok, a gente já entendeu a importância disso, mas e aí, como é que uma empresa, principalmente uma de médio porte, começa essa transformação? Vamos ver o passo a passo para construir isso? E aqui está o pulo do gato. Muita gente pensa que ser data-driven é só sobre comprar um software caro e pronto. Mas não é. A verdadeira mudança, a barreira mais difícil de quebrar, é cultural. Começa na mentalidade das pessoas e, principalmente, da liderança da empresa. O caminho pode ser resumido em 5 passos. Primeiro, tem que valorizar e organizar os dados. Segundo, definir o que realmente importa medir, os KPIs certos. Terceiro, visualizar esses indicadores de um jeito claro. Quarto, usar os dados para tentar prever o que vem pela frente. E, por fim, o mais importante de tudo, garantir que a equipe inteira pense e respire dados nas decisões do dia a dia. Para colocar isso tudo de pé, existem ferramentas que pegam essa montanha de dados complexos e transformam em insights visuais, que todo mundo consegue entender. Vamos ver como é que isso funciona. Pensa num dashboard de marketing como se fosse o painel de um avião. É o cockpit do negócio. Ele junta todos os indicadores vitais em um lugar só, permitindo que quem está no comando tenha uma visão completa e tome decisões rápidas e certeiras para manter o avião voando na rota certa. E o legal é que a tecnologia para fazer isso hoje em dia é super acessível. Ferramentas como o Power BI, da Microsoft, ou o Tableau fazem exatamente isso. Criam esses painéis interativos, conectando várias fontes de dados e transformando aquelas planilhas gigantes em gráficos e insights fáceis de entender. E para fechar, fica a reflexão. No fim do dia, a pergunta que define o futuro de uma empresa é esta. As decisões mais importantes, aquelas que realmente pesam, estão sendo tomadas com base em quê? Em evidências sólidas ou em suposições e intuições? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um sucesso que é só de fachada e uma saúde que dura por muito tempo.